A realidade não se move em resposta ao desejo, mas à consciência que se tornou capaz de sustentá-lo. O livro, que só aparece quando você está pronto. O conhecimento, que o universo esconde até você saber ouvir. Prólogo. Este livro não foi feito para ser encontrado. Ele aparece. Aparece quando o barulho do mundo já não responde mais, quando as mesmas respostas começam a soar vazias. Quando algo dentro de você percebe que existe mais e que você está pronto para ouvir, não com os ouvidos, mas com a parte da alma que lembra do que a mente esqueceu. Este não é um livro de promessas fáceis, é um portal. A realidade não responde ao que você pede. Ela responde ao que você consegue sustentar. Por isso, este livro não chega antes. Ele só surge quando o universo reconhece um sinal silencioso. Você está pronto para lembrar quem sempre foi. Se ele chegou até você, não foi acaso. Não foi sorte, foi tempo. E agora existe apenas uma escolha: fechar este livro ou atravessá-lo e nunca mais enxergar a realidade da mesma forma. Capítulo 1. Quando a realidade começa a obedecer. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe algo inquietante. Ela não está apenas vivendo dentro da realidade, ela está alimentando a realidade. Nada do que te cerca é neutro, nada é aleatório, nada está simplesmente acontecendo. A realidade é responsiva, ela observa, ela ajusta, ela devolve. Mas não devolve aquilo que você deseja em palavras. Ela devolve aquilo que você emite em estado interno. Essa é a primeira verdade que muda tudo. Você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que vibra. E vibração não é pensamento solto. É convicção emocional contínua. É por isso que tantas pessoas afirmam, visualizam, repetem frases e continuam presas no mesmo ciclo, porque a realidade não responde ao discurso, ela responde à coerência. O desistiu, o erro fundamental que foi ensinado à humanidade. Durante muito tempo, ensinaram que o pensamento cria a realidade. Isso é apenas parcialmente verdadeiro. Pensamento sem alinhamento emocional é ruído. Emoção sem direção consciente é caos. O que cria a realidade é o estado interno sustentado. A realidade pergunta o tempo todo em silêncio: quem você está sendo enquanto pensa no que deseja? Se o desejo nasce da falta, a realidade entrega mais falta. Se nasce do medo, entrega mais provas para o medo. Se nasce da urgência, entrega atraso. A realidade não castiga, ela confirma. Por que algumas pessoas parecem ter sorte não é sorte? É permissão interna. Algumas pessoas não vivem tentando convencer o mundo de algo. Elas simplesmente assumem internamente que aquilo já lhes pertence. E a realidade, obediente, se reorganiza. Essas pessoas não imploram, não forçam, não correm atrás desesperadamente. Elas caminham como quem já sabe. O universo responde mais rápido à certeza silenciosa do que ao pedido ansioso. Frequência que muda tudo. Existe uma frequência específica que transforma completamente a relação com a realidade. Ela não é euforia, não é positividade forçada, não é otimismo cego. Ela se chama neutralidade confiante. É quando você deseja sem tensão. Observa sem desespero, age sem apego ao resultado. Nesse estado, algo poderoso acontece. Você para de resistir, e resistência é o maior bloqueio que existe. A realidade flui quando você não a empurra. Ela se aproxima quando você para de persegui-la. O segredo que nunca foi dito em voz alta. Existe um intervalo invisível entre o desejo e a manifestação. Esse intervalo não mede tempo, ele mede maturidade interna. Enquanto você precisa provar, explicar, convencer, o intervalo se estende. Quando você simplesmente sustenta,
ele se dissolve. Por isso, este livro não chega cedo demais. Ele só aparece quando você já viveu o suficiente para entender o peso dessa verdade. A realidade como espelho vivo. Tudo o que você encontra no mundo é um reflexo atrasado do que você sustentou internamente. Relacionamentos mostram como você se trata. Dinheiro mostra como você se valoriza. Oportunidades mostram o quanto você se permite receber. Nada está contra você. Tudo está respondendo a você. Quando você muda o estado interno, o mundo não tem escolha. Ele precisa se adaptar, não por magia, mas por coerência. O primeiro movimento real. A partir deste capítulo, o convite é simples, mas exige coragem. Pare de tentar mudar a realidade externa. Comece a estabilizar o estado interno. Observe o que você sustenta quando ninguém está vendo. Observe suas reações automáticas. Observe o que você espera em silêncio. É ali que a realidade nasce, não no pedido, não na esperança, mas na expectativa silenciosa que você chama de normal. A verdade final deste capítulo. O universo não testa você, ele responde. E a partir do momento em que você entende isso, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna um diálogo constante. Este livro não te promete milagres, ele te devolve responsabilidade. Porque quando a realidade começa a obedecer, não existe mais desculpa, existe apenas escolha, e a sua jornada começa exatamente aqui. Capítulo 2. O campo invisível, onde tudo é decidido. Antes de qualquer acontecimento visível existir, ele já aconteceu em um lugar que quase ninguém aprende a observar. Esse lugar não é espiritual no sentido religioso, nem científico no sentido clássico. Ele é anterior. É o campo invisível onde intenção, emoção e identidade se encontram. Onde a realidade é decidida antes de nascer. A maioria das pessoas vive tentando mudar eventos. Poucas percebem que os eventos são apenas ecos. A causa real nunca está no que acontece. Está no campo de onde aquilo emerge. O campo não responde à força, mas à coerência. Existe um erro silencioso que gera sofrimento contínuo. Acreditar que esforço emocional cria resultados. Não cria. O campo não responde à intensidade. Ele responde à estabilidade. Uma emoção fraca, porém constante, molda mais a realidade do que um desejo intenso vivido por poucos minutos. É por isso que padrões se repetem. Não porque a vida insiste, mas porque o campo reconhece familiaridade. A realidade se organiza em torno daquilo que você sustenta como normal. Identidade, a raiz oculta de toda manifestação. Antes de você pensar, antes de sentir, antes de desejar, existe algo mais profundo operando. Quem você acredita ser. A identidade não é o que você diz sobre si, é o que você espera de si mesmo sem perceber. Se no fundo você se vê como alguém que luta, a realidade entrega a luta. Se vê como alguém que sempre perde no final, o campo confirma essa narrativa. Não por punição, mas por alinhamento, o campo não corrige identidades, ele as reflete. Por que mudar pensamentos não é suficiente? Pensamentos são superficiais. Eles flutuam. Identidade é estrutural. Ela sustenta. Mudar frases sem mudar identidade cria conflito interno, e conflito gera ruído no campo. O campo responde melhor a uma crença simples do que a 1000 afirmações forçadas. Por isso, o verdadeiro trabalho não é repetir novas ideias, mas desconstruir antigas definições internas. Quem você acredita ser quando ninguém está te observando? É essa resposta que o campo escuta.
O tempo não atrasa. Ele testa estabilidade. Muitos interpretam o tempo como atraso, mas o tempo é apenas um verificador. Ele observa se o novo estado interno é passageiro ou se tornou base. Enquanto você oscila, o campo espera. Quando você estabiliza, ele responde. O campo não se apressa, porque ele não trabalha com urgência. Ele trabalha com coerência contínua. Por isso, nada se perde, nada se adianta. Tudo amadurece. O medo como linguagem do campo. O medo não é inimigo. Ele é um indicador. Toda vez que o medo surge, ele aponta um limite interno não resolvido. Algo que você ainda acredita que não pode sustentar. Fugir do medo mantém o limite. Enfrentá-lo sem violência dissolve a barreira. O campo não exige coragem teatral. Ele reconhece honestidade interna. Quando você admite o medo sem se identificar com ele, o campo entende que você cresceu e responde. O silêncio como ferramenta de criação. Existe um poder esquecido no silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Aquele momento em que você não está pedindo, esperando ou temendo. Nesse estado, o campo se abre, porque ali não existe interferência, não existe ruído emocional, não existe carência. O silêncio não cria por ação, ele cria por permissão. É nele que a realidade encontra espaço para se reorganizar. E a diferença entre controle e direção. Controlar é tentar forçar resultados. Direcionar é ajustar o estado interno. O controle gera tensão, a direção gera fluxo. Quem controla desconfia da realidade. Quem direciona confia no processo. O campo reconhece imediatamente essa diferença e responde de acordo. É vital. O exercício invisível deste capítulo. A partir de agora, observe sem tentar mudar como você reage quando algo demora. O que você presume quando algo dá errado? O que você espera quando algo dá certo? Essas reações são a sua verdadeira linguagem com o campo. Não julgue, apenas observe. A observação consciente já começa a dissolver padrões. Takusigunai, a verdade final deste capítulo. A realidade não está sendo construída agora. Ela está sendo confirmada. Confirmada pelo que você sustenta, pelo que você normaliza, pelo que você aceita como identidade. Quando você muda o campo interno, o mundo externo não discute. Ele se adapta. E quando isso acontece, a vida deixa de parecer luta e passa a se comportar como resposta. O campo já está ouvindo. A pergunta não é se ele responde. A pergunta é: o que você está emitindo sem perceber? E no próximo capítulo, você vai aprender como reprogramar isso na raiz. Capítulo 3. A reprogramação silenciosa do ser. Existe algo que quase ninguém percebe. A realidade não é criada no momento do desejo, nem no momento da decisão, nem no momento da ação. Ela é criada antes, no ponto exato onde você aceita algo como verdade sobre si. Esse ponto é invisível, silencioso, constante. E enquanto ele não muda, todo o resto apenas gira em círculos. Daisha Suntaitu jamais o programa invisível que opera sua vida. Desde cedo, você aprendeu padrões que nunca questionou. O que é possível, o que é difícil, o que sempre acontece, o que não é para você. Esses padrões não vivem no pensamento consciente. Eles vivem como sensação de normalidade. Você não pensa neles. Você parte deles. E a realidade obedece exatamente a esse ponto de partida. O que você chama de destino é apenas um programa rodando em silêncio. Por quê? A maioria das mudanças não permanece. Muitas pessoas até mudam atitudes. Algumas mudam hábitos.
Poucas mudam referência interna, e sem mudar a referência, o antigo sempre puxa de volta. É como tentar navegar para outro lugar sem mudar o ponto de partida no mapa. O esforço cansa, a frustração cresce, e a pessoa conclui que não funciona. Funciona, mas não da forma que foi ensinada. A chave real da reprogramação. Reprogramar não é repetir frases, não é convencer a mente, não é lutar contra pensamentos. Reprogramar é habitar um novo estado interno tempo suficiente para que ele se torne familiar. A realidade responde àquilo que é familiar, não ao que é desejado. Por isso, o trabalho real não é acreditar, é se acostumar. Se acostumar com mais tranquilidade. Se acostumar com receber. Se acostumar com não precisar lutar. Quando algo deixa de causar estranhamento interno, o campo aceita como possível e manifesta. O desconforto é sinal de transformação. Toda vez que você se aproxima de um novo nível de realidade, o desconforto aparece. Não como aviso de erro, mas como sinal de expansão. O desconforto surge quando o novo ainda não é familiar, quando o sistema interno tenta retornar ao conhecido. A maioria interpreta isso como não é para mim, mas na verdade é o oposto. É o momento exato em que a reprogramação começa. Se você foge, o programa antigo vence. Se você permanece sem violência, o novo se instala. A linguagem que reprograma mais rápido, existe uma linguagem mais poderosa que palavras. A resposta emocional automática. Ela revela onde o programa ainda opera. Observe, quando algo bom acontece, você relaxa ou desconfia. Quando algo demora, você confia ou se contrai. Quando algo dá errado, você se ajusta ou se culpa. Essas respostas não são personalidade, são programação. E toda programação pode ser atualizada quando trazida à consciência. O método silencioso de atualização. A reprogramação mais profunda não exige ação externa. Ela acontece em micromomentos internos. Sempre que algo acontece, bom ou ruim, existe um instante antes da reação automática. É ali que tudo muda. Nesse instante, escolha não reagir como antes. Não force uma reação positiva. Apenas interrompa o padrão. Essa pausa cria um espaço, e o espaço é o berço do novo. Cada pausa enfraquece o programa antigo. Cada pausa fortalece o novo estado. Sei que dele porque o universo testa depois que você decide. Muitas pessoas estranham quando, após uma decisão interna, a realidade parece piorar. Isso não é retrocesso, é verificação. O campo testa se o novo estado é verdadeiro ou apenas uma ideia temporária. Ele apresenta versões antigas da realidade para ver se você reage como antes. Se reage, o programa antigo continua. Se não reage, o campo entende. Houve mudança real. E então, a reorganização começa. A identidade que nasce do silêncio. A identidade mais poderosa não é declarada. Ela é sentida. É quando você passa a se mover sem ansiedade, a escolher sem medo, a esperar sem tensão. Não porque tudo está perfeito, mas porque algo dentro se estabilizou. Esse estado não grita, não prova, não se defende. Ele simplesmente é, e o universo reconhece imediatamente. O exercício invisível deste capítulo. Durante os próximos dias, faça apenas isto. Quando algo ativar você emocionalmente, não tente mudar a situação. Mude a postura interna. Respire, observe, permaneça presente. Essa simples atitude reprograma mais do que qualquer técnica complexa. A verdade final deste capítulo.
Você não precisa criar uma nova realidade. Ela já existe em potencial. O que precisa mudar é quem você está sendo enquanto vive. Quando a identidade muda, o campo se ajusta. E quando o campo se ajusta, a realidade não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente responde. No próximo capítulo, você vai compreender como alinhar desejo, ação e silêncio para que a transformação deixe de ser interna e se torne visível. E a partir daí, nada volta a ser como antes. Capítulo 4. O ponto de alinhamento onde tudo se torna visível. Existe um instante invisível em que a realidade muda de direção. Não é anunciado. Não faz barulho. Não vem acompanhado de sinais grandiosos. Mas depois dele, nada mais acontece da mesma forma. Esse instante surge quando três forças internas se alinham. O que você deseja, o que você faz e o que você não interfere. A maioria das pessoas vive desalinhada entre essas três camadas. Deseja uma coisa, age a partir de outra e interfere por medo. E a realidade, confusa, responde de forma fragmentada. O desejo que cria e o desejo que bloqueia, nem todo desejo cria. Alguns desejos bloqueiam. O desejo que cria nasce da clareza. O desejo que bloqueia nasce da falta. Quando você deseja para preencher um vazio, o vazio se torna o centro da emissão. E a realidade responde ao centro, não à forma. Por isso, o primeiro ajuste profundo não é no objeto do desejo, mas na origem dele. Pergunte em silêncio: eu quero isso porque confio ou porque temo? A resposta redefine tudo. Ação, o movimento que confirma o estado interno. Ação não é esforço exagerado. Ação é coerência. A realidade não responde a ações desesperadas, mas a movimentos alinhados. Uma pequena ação, feita a partir de um estado estável, tem mais impacto do que grandes esforços feitos em tensão. Quando a ação nasce da confiança, ela se torna um sinal claro para o campo. Quando nasce da ansiedade, ela comunica dúvida. O campo não julga. Ele apenas responde ao sinal mais forte. O poder do não interferir. Aqui está uma das chaves mais raras deste livro. Interferir demais é uma forma de desconfiança. Controlar resultados é uma forma de medo disfarçado. O silêncio entre a ação e o resultado é onde a realidade trabalha. Quando você interfere nesse intervalo, o campo entende que você não confia no que colocou em movimento. E pausa. Não interferir não é passividade, é maturidade vibracional. É saber quando agir e quando permitir. O ciclo completo da manifestação real. A realidade responde plenamente quando este ciclo se fecha. 1. Desejo claro, sem carência. 2. Ação coerente, sem urgência. 3. Silêncio confiante, sem controle. Qualquer tentativa de pular uma dessas etapas gera distorção. O desejo sem ação vira ilusão. A ação sem silêncio vira desgaste. O silêncio sem ação vira estagnação. O equilíbrio cria fluidez. Porque algumas coisas se manifestam de repente, não é de repente, é acumulado. O que muda é o ponto interno de rendição. Existe um momento em que você para de esperar e passa a viver como se já estivesse alinhado. Nesse momento, o campo reconhece estabilidade e responde rapidamente, não como prêmio, mas como consequência. O momento em que você para de pedir, existe um sinal claro de alinhamento real. Você para de pedir, não porque desistiu, mas porque algo interno se organizou. O pedido nasce da dúvida. A permissão nasce da certeza silenciosa. Quando você se torna internamente compatível com o que deseja, o pedido se torna desnecessário. A realidade reconhece isso como um sinal definitivo. A vida como resposta contínua.
A partir desse ponto, a vida deixa de parecer aleatória. Você começa a perceber pequenos ajustes, coincidências improváveis, movimentos sutis se encaixando. Não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou coerente. Você não luta mais contra o fluxo. Você se move com ele, e o fluxo responde. O erro final que sabota o alinhamento. Muitos, ao perceberem os primeiros sinais, voltam a interferir. Testam, duvidam, provocam, como se quisessem confirmar que é real. Mas o campo não responde a testes. Ele responde a estados sustentados. Confiar não é cegar-se. É permanecer estável, mesmo sem garantias visíveis. É isso que consolida a mudança. O exercício de integração deste capítulo. A partir de agora, antes de agir, observe. Meu desejo vem da clareza ou da falta? Minha ação vem da confiança ou da urgência? Meu silêncio vem da maturidade ou da desistência? Ajuste internamente, depois mova-se. Esse alinhamento simples muda tudo. A verdade final deste capítulo. A realidade não se transforma quando você entende. Ela se transforma quando você se alinha. Quando desejo, ação e silêncio falam a mesma língua. Nesse ponto, a vida não precisa mais ser convencida. Ela reconhece. E quando a realidade reconhece, ela responde. De forma inevitável. No próximo capítulo, você vai compreender por que algumas pessoas parecem viver em sincronia constante e como acessar esse estado sem esforço, sem misticismo e sem perder quem você é. A partir daqui, a mudança já começou a se tornar visível. Capítulo 5. Quando a vida começa a conspirar a favor. Existe um momento sutil em que a pessoa percebe algo diferente. Ela não está mais empurrando a vida. E a vida não está mais resistindo. As coisas começam a se encaixar. Pessoas aparecem no momento exato. Ideias surgem sem esforço. Decisões que antes geravam medo passam a trazer clareza. Isso não é acaso, é sincronia. Mas sincronia não é sorte. É alinhamento profundo entre quem você é e o movimento da realidade. Te diz o que realmente é sincronia. Sincronia não é receber tudo o que deseja. É receber o que está em ressonância. Quando você vive desalinhado internamente, a realidade parece cheia de atrasos, bloqueios e desencontros. Quando o alinhamento acontece, a vida começa a se mover como se estivesse ajudando. Na verdade, ela sempre esteve respondendo. Você é quem mudou a frequência da conversa. O maior mito sobre controle. Ensinaram que controlar é sinal de inteligência. Mas o controle excessivo é sinal de desconexão do fluxo. Quem tenta controlar tudo vive em estado de alerta constante, e alerta gera ruído. A sincronia nasce quando você aprende a direcionar sem apertar, a escolher sem tensionar, a decidir sem se fragmentar. Não é abrir mão da responsabilidade, é abrir mão da rigidez. Unitas, a intuição como canal de navegação. Existe um sistema interno muito mais antigo que a lógica, a intuição. Ela não grita, não explica, não discute, ela apenas sabe. Quando você aprende a ouvi-la, o caminho encurta. A intuição surge quando a mente está clara e o corpo não está em defesa. Por isso, quem vive em ansiedade tem dificuldade de acessá-la. A sincronia exige presença. O estado interno, que ativa o fluxo. Existe um estado específico que ativa sincronia constante, disponibilidade sem apego. É quando você está aberto ao melhor resultado sem precisar que ele venha de uma forma específica. A rigidez fecha caminhos. A abertura consciente multiplica possibilidades. O universo responde melhor a quem diz internamente:
Eu confio no caminho, mesmo sem vê-lo inteiro. Bistici, isso por que forçar atrasa? Forçar é tentar decidir o como, e o como raramente é responsabilidade da mente. Quando você insiste em um único formato, você ignora rotas melhores. O fluxo não gosta de estreiteza. Ele se move melhor quando há espaço. A sincronia exige humildade interna, reconhecer que você não precisa controlar tudo para chegar onde precisa. Sinais. A linguagem do fluxo. A vida se comunica o tempo todo, mas não em palavras. Ela fala através de repetições, coincidências, sensações persistentes, convites sutis. Quando algo se repete, não é insistência do acaso, é destaque. Quando algo trava continuamente, não é punição, é redirecionamento. A sincronia não empurra, ela orienta. O erro de ignorar o chamado. Muitas pessoas sentem o chamado e o ignoram por medo. Medo de mudar, medo de errar, medo de sair do conhecido. Mas o fluxo não grita duas vezes da mesma forma. Quando o chamado é ignorado, a vida começa a apertar. Não para punir, mas para ajustar. Desconforto é muitas vezes o sinal de que você está indo contra o próprio alinhamento. O momento em que tudo começa a andar junto, existe um ponto interno em que você para de resistir e começa a cooperar. Nesse ponto, decisões ficam mais simples, caminhos se abrem, o tempo errado desaparece. Você não se sente mais perdido, você se sente em movimento, e o movimento certo cria encontros certos. Como se manter no fluxo? O fluxo não exige perfeição, ele exige honestidade interna. Sempre que algo sair do eixo, pergunte em silêncio: isso está alinhado com quem estou me tornando ou com quem eu fui? Essa pergunta recalibra tudo. A sincronia não se mantém por técnica, ela se mantém por presença. O exercício de conexão deste capítulo. Nos próximos dias, pratique. Observe repetições. Escute desconfortos persistentes. Respeite intuições suaves. Não apresse respostas. Permita que elas se revelem. O fluxo responde melhor a quem sabe esperar do que a quem tenta arrancar resultados. A verdade final deste capítulo. A vida não conspira contra você. Ela conspira a favor daquilo que você sustenta com coerência. Quando você se alinha, a realidade coopera. Quando você confia, os caminhos aparecem. E quando você entra no fluxo, a vida deixa de ser uma sequência de esforços e se transforma em uma dança precisa entre escolha e resposta. No próximo capítulo, você vai compreender por que algumas manifestações exigem desapego total e como soltar sem perder direção. A partir daqui, a sincronia já começou. Capítulo 6. O desapego que libera, não o que afasta. Existe uma das maiores confusões espirituais já ensinadas, a ideia de que desapegar é parar de querer. Não é. Desapego não é desistência. Desapego é retirar o peso. É querer sem tensão. É desejar sem dependência. É caminhar sem arrastar correntes invisíveis. Enquanto isso não é compreendido, o desejo vira prisão e a manifestação vira esforço. O apego como linguagem de medo. Todo apego excessivo nasce do medo de perder. E o medo de perder comunica uma mensagem clara ao campo. Eu não confio que isso pode permanecer. O campo responde exatamente a essa vibração, não porque seja cruel, mas porque é coerente. Quando você se apega, você segura a realidade com força, e tudo o que é segurado com força resiste. A diferença entre amor e dependência. O amor expande, a dependência contrai, o amor permite movimento. A dependência exige garantia.
Muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade. Mas profundidade é calma, é espaço, é estabilidade. Quando algo precisa ser controlado para existir, ele já está fragilizado. O desapego fortalece, porque ele diz: eu confio no fluxo, mesmo sem apertar. Porque o universo exige desapego em certos momentos, existem manifestações que só chegam quando você para de tentar segurá-las. Porque enquanto você segura, o foco não está no desejo, está no medo. O universo não testa sua paciência, ele testa sua confiança. Confiança é a habilidade de permanecer inteiro, mesmo sem garantias visíveis. Quando você desenvolve isso, o campo se abre. Desapego não é indiferença. Aqui está um ponto crucial. Indiferença é desligamento. Desapego é presença sem controle. Você continua comprometido, continua atento, continua caminhando, mas não se contrai diante do tempo, não se quebra diante do silêncio, não se perde diante da incerteza. Esse estado interno é extremamente poderoso. O momento em que o apego se revela. O apego não aparece quando tudo está bem. Ele aparece quando algo demora. Observe, quando você espera uma resposta, quando algo não se resolve, quando o resultado não vem, se surge ansiedade, há apego. E onde há apego, há medo de perda. O primeiro passo não é julgar, é reconhecer. A liberdade que nasce da entrega consciente. Entrega não é jogar tudo para o acaso. Entrega é reconhecer os limites do controle. Você faz a sua parte, age com coerência, mantém alinhamento. Depois, você permite. Essa permissão cria espaço, e o espaço é onde o novo entra. Nada novo nasce em ambientes apertados. Por que soltar acelera? Quando você solta, você remove a interferência. A realidade trabalha melhor quando não é observada com tensão. Assim como uma semente cresce melhor quando não é desenterrada todos os dias para ver se está funcionando. Soltar é confiar no processo invisível. O desapego da identidade antiga. Existe um apego ainda mais profundo. O apego a quem você foi. Mesmo quando dói, o conhecido é confortável. Mas nenhuma nova realidade se sustenta em uma identidade antiga. Desapegar também é permitir que versões antigas de você se encerrem, não como perda, mas como evolução. O vazio como espaço criador. Quando você solta algo importante, surge um vazio. A maioria tenta preenchê-lo rapidamente, mas esse vazio é sagrado. É nele que o campo reorganiza rotas. É nele que novas possibilidades se formam. Preencher rápido demais interrompe o processo. Aprenda a habitar o vazio sem pressa. O exercício mais difícil deste livro. Durante este capítulo, pratique. Soltar expectativas rígidas, parar de imaginar o como, confiar sem vigiar. Toda vez que a mente tentar controlar, respire e volte para o presente. O desapego acontece em microescolhas. A verdade final deste capítulo. Nada que é verdadeiramente seu se perde quando você solta. O que se perde ao ser solto nunca foi sustentado pelo alinhamento, apenas pelo medo. Quando você desapega, não perde direção, você ganha fluidez. E quando a fluidez se instala, a realidade encontra caminhos que a mente jamais imaginaria. No próximo capítulo, você vai compreender o papel do tempo invisível e por que algumas respostas chegam exatamente quando você para de esperar. A partir daqui, você não segura mais a vida, você confia nela. Capítulo 7. O tempo invisível e a maturação do destino. Existe uma dor silenciosa
que atravessa quase todos os seres humanos. A sensação de que algo está demorando demais. Não é apenas ansiedade, é a impressão de que a vida não está acompanhando o que você sente por dentro. Mas essa dor nasce de um equívoco profundo. Acreditar que o tempo é um inimigo ou um obstáculo entre você e o que deseja. O tempo não atrasa, o tempo prepara. E enquanto isso não é compreendido, cada espera vira sofrimento e cada silêncio vira frustração. O tempo não mede distância, mede consistência. A mente acredita que o tempo mede quanto falta. O campo mede outra coisa: estabilidade interna. Enquanto você oscila entre confiança e dúvida, o tempo se estende. Enquanto você sustenta um estado com firmeza silenciosa, o tempo se comprime. Não porque algo foi acelerado artificialmente, mas porque a maturação foi concluída. O tempo não responde ao desejo, ele responde à prontidão. Por que algumas respostas demoram? Existem manifestações que exigem uma estrutura interna que ainda está em formação. Não seria sustentação, seria colapso. O tempo protege você de receber algo grande demais antes de estar inteiro o suficiente. Por isso, muitas vezes, aquilo que você chama de atraso é cuidado invisível. A diferença entre esperar e madurar. Esperar é passivo, madurar é ativo, embora silencioso. Quem espera apenas observa o relógio. Quem matura observa a si mesmo. Durante o tempo invisível, o campo ajusta crenças, remove excessos, testa reações. Tudo isso acontece fora do palco visível. A maior parte do trabalho nunca é vista. O erro de interpretar silêncio como negativa. O silêncio do universo não é ausência, é processamento. Quando você pergunta demais, interrompe o ajuste. Quando você observa com calma, permite que o campo finalize o movimento. O silêncio é o espaço onde a realidade reorganiza peças que a mente não consegue enxergar. Por que a pressa sabota destinos? Pressa é medo disfarçado. É a tentativa de escapar do desconforto da espera. Mas tudo o que nasce sob pressa carrega instabilidade. A realidade não se sustenta em estruturas apressadas. O tempo invisível existe para que o que venha não precise ser reconstruído depois. E o tempo como aliado do alinhamento. Quando você se alinha internamente, o tempo deixa de ser ameaça. Você passa a sentir que está exatamente onde deveria estar, mesmo sem ter tudo resolvido. Essa sensação é um sinal poderoso. O campo reconheceu sua coerência. E quando isso acontece, o tempo começa a trabalhar a seu favor. A angústia como indicador, não como problema. A angústia que surge durante a espera não significa que algo está errado. Ela revela partes internas que ainda precisam ser vistas. Ignorar a angústia prolonga o tempo. Acolhê-la dissolve camadas. O tempo se encurta quando você se torna inteiro dentro dele. Taquis. O momento em que o tempo se rompe. Existe um instante inesperado em que tudo começa a se mover rapidamente. Não porque você fez algo novo, mas porque parou de resistir. Nesse momento, o tempo invisível se torna visível. O que parecia parado começa a fluir. E então você entende, não era atraso, era preparo. O tempo e a identidade. O tempo não muda a realidade, ele muda você. E quando você muda o suficiente, a realidade se ajusta sozinha. Essa é a lei mais silenciosa de todas. Por isso, pessoas diferentes vivem tempos diferentes, mesmo desejando coisas parecidas. O tempo responde à identidade. O exercício de confiança deste capítulo. Durante os próximos dias, toda vez que surgir a pergunta,
por que ainda não aconteceu, substitua por o que está sendo preparado em mim agora. Essa simples mudança transforma a espera em maturação. A verdade final deste capítulo. O tempo não está contra você. Ele está a seu favor desde o início. Nada que é verdadeiro se perde na espera. Nada que é alinhado se atrasa. Quando o tempo chega, ele não pede licença. Ele acontece. E quando acontece, você percebe que não chegaria inteiro um segundo antes. No próximo capítulo, você vai compreender o último véu que separa a intenção de realidade e como atravessá-lo definitivamente. A partir daqui, você não corre mais contra o tempo. Você caminha com ele. Capítulo 8. O último véu entre você e a realidade. Existe um limite invisível que separa quem estuda a realidade de quem vive em diálogo com ela. Esse limite não é conhecimento, não é fé, não é prática. É um véu interno sutil, a crença inconsciente de que você está separado daquilo que deseja. Enquanto essa separação existir, a realidade parecerá algo externo, distante, difícil de alcançar. Quando ela cai, tudo muda de lugar. A ilusão da separação. Desde cedo, você aprendeu a se ver como alguém aqui, tentando alcançar algo lá. Mais dinheiro lá, mais amor lá, mais paz lá, mais propósito lá. Essa distância não é física, é perceptiva. A realidade não responde bem a quem se sente fora dela. Ela responde a quem se reconhece como parte do movimento. O último véu é perceber que você não está tentando entrar na realidade. Você já está dentro dela o tempo todo. Por que querer demais afasta? Querer demais não é intensidade, é separação. É o estado interno que diz, isso não está em mim agora. E o campo responde mantendo essa distância. Quando você muda de eu quero para eu me torno compatível, a lógica muda completamente. A realidade não entrega objetos, ela espelha estados. O lugar de onde você observa. Existe um ponto interno de observação que define tudo. Se você observa a vida como alguém que espera ser salvo, ela te coloca em espera. Se observa como alguém que luta contra o mundo, ela te oferece resistência. Mas quando você observa a vida como alguém que coopera com o processo, ela se move com você. O último véu cai quando você muda o lugar de onde observa. A consciência de autoria. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e autoria. Responsabilidade é reagir bem. Autoria é emitir antes. Quando você se reconhece como autor, você deixa de perguntar o que vai acontecer comigo e começa a sentir o que estou sustentando agora. Essa mudança é silenciosa, mas absoluta. A realidade passa a responder mais rápido porque não encontra mais conflito interno. O fim da busca. A busca termina quando você percebe que estava procurando fora algo que precisava ser ativado dentro. Não ativado por esforço, mas por permissão. Permissão para receber sem culpa. Permissão para expandir sem pedir desculpas. Permissão para ocupar espaço sem se encolher. O último véu é a autonegação disfarçada de humildade. O medo de sustentar o que vem. Muitas pessoas dizem querer uma nova realidade, mas temem silenciosamente sustentá-la. Porque sustentar exige maturidade emocional, exige presença, exige responsabilidade pelo próprio estado. O campo percebe esse medo e espera. Quando você finalmente aceita sustentar, não apenas receber, o campo entende, não há mais risco de colapso, e responde. O estado de integração total.
Quando o último véu cai, algo muito específico acontece. Você para de oscilar tanto, para de interpretar cada evento como sinal de sucesso ou fracasso, para de viver em alerta. Você se sente inteiro no processo, não porque tudo deu certo, mas porque nada mais te fragmenta. Esse estado é extremamente criador. A realidade como extensão do seu estado. A partir daqui, a realidade deixa de parecer um campo de batalha e passa a se comportar como extensão. Extensão do seu nível de clareza, extensão da sua estabilidade, extensão da sua permissão interna. Não existe mais inimigo externo, existe apenas ajuste fino interno, e ajustes finos criam grandes mudanças. O distetize o silêncio final. Existe um silêncio que não é vazio. É presença total. Nesse silêncio não há pedidos, não há medo, não há pressa. Há apenas alinhamento. Esse silêncio é a linguagem mais clara que você pode emitir ao campo. E ele responde. Busei tua. O exercício mais profundo deste livro. Por alguns dias, pratique isto. Antes de desejar algo, pergunte internamente: quem eu preciso ser para que isso seja natural em minha vida? Não force resposta. Sinta. Esse simples deslocamento retira o último véu. A verdade final deste capítulo. Você não está separado da realidade. Nunca esteve. O que existia era um véu de percepção criado por medo, condicionamento e sobrevivência. Quando ele cai, você não ganha poderes. Você apenas volta a operar a partir do lugar certo. E quando isso acontece, a realidade não precisa mais ser convencida. Ela reconhece. No próximo e último capítulo, você vai compreender como viver permanentemente nesse estado sem esforço, sem rigidez e sem se perder de si mesmo. A travessia já foi feita. Agora é integração. Capítulo 9. A vida alinhada como estado permanente. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas perderem o que conquistaram internamente. Acreditar que o alinhamento é um momento especial. Não é. Alinhamento verdadeiro não é êxtase. Não é inspiração passageira. Não é sensação elevada constante. Alinhamento é estabilidade. É quando você não precisa mais se vigiar o tempo todo. Não precisa se convencer. Não precisa se corrigir a cada pensamento. Você simplesmente permanece. Por que as pessoas caem depois de experiências profundas? Porque tentam sustentar o extraordinário em vez de integrar o essencial. Momentos profundos existem para revelar o caminho, não para se tornarem morada permanente. A morada real é simples, silenciosa, funcional. Quando você tenta viver sempre no auge, cria tensão, e tensão desorganiza o campo. A vida alinhada não é intensa. Ela é coerente. Badiou sabe a nova base interna. Depois de atravessar os capítulos anteriores, algo muda na raiz. Você já não reage igual. Já não se perde tão fácil. Já não se abandona no processo. Essa é a nova base. Não é perfeição. É retorno rápido ao centro. A vida alinhada não elimina desafios. Ela reduz o tempo que você leva para se reorganizar. E o segredo da consistência. Consistência não vem de disciplina rígida, vem de identidade integrada. Quando algo faz parte de quem você é, não exige esforço. Você não faz para manter. Você faz porque é natural. O alinhamento se sustenta quando deixa de ser prática e se torna postura interna. O papel dos hábitos invisíveis. Os hábitos mais poderosos não são visíveis. São a forma como você interpreta atrasos, o diálogo interno diante do erro, a postura diante do silêncio, o modo como você se trata quando ninguém vê. Esses hábitos constroem ou destroem o estado alinhado.
Pequenos desalinhamentos repetidos criam grandes desvios com o tempo. Pequenos retornos conscientes criam estabilidade duradoura. A arte de voltar. Mesmo alinhado, você vai oscilar. Isso é humano. A diferença agora é que você sabe voltar. Voltar não exige ritual complexo, exige presença, um respiro consciente, um silêncio interno, uma escolha simples de não reagir como antes. Quanto mais rápido você volta, menos o campo se desorganiza. O ego reprogramado. O ego não desaparece, ele amadurece. Ele deixa de lutar por controle e passa a servir ao alinhamento. O ego alinhado protege limites, mas não cria muros. Ele se posiciona sem se fechar. Esse ego não sabota o processo, ele coopera. This is the vestibulismo. A vida como processo, não como teste. Quando o alinhamento se integra, a vida deixa de parecer prova constante. Você não se sente avaliado, não se sente atrasado, não se sente insuficiente. Você se sente em caminho. E estar em caminho é diferente de estar perdido. O novo relacionamento com o erro. O erro perde o peso dramático. Ele vira ajuste. Você observa, corrige, segue, sem autoataque, sem culpa prolongada, sem histórias internas de fracasso. Esse estado reduz drasticamente os bloqueios inconscientes. O campo responde à estabilidade. O campo não responde a picos emocionais, ele responde à frequência média. Quanto mais estável você se torna, mais previsível a resposta da realidade fica. No melhor sentido, as coisas fluem, as respostas vêm, os caminhos se revelam. Não por mágica, mas por compatibilidade. O desertuzitsi, a vida alinhada, não é isolada. Você não se afasta do mundo, você se move melhor dentro dele. Você trabalha, ama, decide, constrói, mas sem perder o eixo. O alinhamento não te tira da vida, ele te coloca inteiro nela. O exercício de manutenção deste capítulo. Sempre que algo te tirar do eixo, pergunte: o que aqui pede ajuste, não reação? Essa pergunta mantém o estado mais do que qualquer técnica. Beijo dos que supõe a verdade final deste capítulo. A vida alinhada não é um prêmio. É um estado treinado, integrado e sustentado. Ela não exige esforço constante. Ela exige honestidade contínua. Quando você vive assim, a realidade não precisa ser provocada. Ela responde naturalmente. No próximo e último capítulo, você vai compreender como fechar este ciclo conscientemente e como levar esse estado para o mundo sem perder profundidade, sem se desconectar e sem voltar atrás. O alinhamento agora não é mais visita, é casa. Capítulo 10. O retorno ao mestre interior. Chega um momento em que todo ensinamento externo precisa ser devolvido ao silêncio. Não porque perdeu valor, mas porque cumpriu sua função. Este é esse momento. Depois de atravessar cada camada, cada ajuste interno, cada queda de véu, existe apenas uma verdade restante. Nada fora de você governa sua realidade. Nunca governou. O fim da dependência de respostas externas. No início, você buscava sinais. Depois buscava confirmações. Em seguida, buscava coerência. Agora, algo muda. Você já não pergunta tanto. Você sente antes. Isso não é arrogância espiritual. É maturidade interna. O mestre interior não grita, não se impõe, não prova nada. Ele apenas sabe quando agir e quando permanecer. E tem o que realmente significa despertar. Despertar não é ver luzes, não é entender conceitos complexos, não é se sentir acima de ninguém. Despertar é simples, e por isso tão raro, é parar de se abandonar.
É não negociar mais a própria integridade interna por medo, aprovação ou pressa. É viver em acordo com o que você já sabe em silêncio. De que da autoridade interna definitiva. Até aqui, você ajustou pensamentos, emoções, identidade, tempo e fluxo. Mas tudo isso converge para um ponto único, a autoridade interna. Quando ela se instala, você deixa de terceirizar decisões existenciais. Você escuta conselhos, mas decide a partir de dentro. Você observa o mundo, mas não se perde nele. Você age com firmeza, mas sem dureza. Essa autoridade não oprime, ela sustenta. Boa-te. O retorno ao mundo sem perder a essência. Um erro comum é acreditar que, ao se aprofundar internamente, é preciso se afastar do mundo. Não é. O verdadeiro retorno é voltar diferente. Você volta ao trabalho, às relações, às responsabilidades, mas com um eixo. Você não precisa mais se explicar tanto, nem se defender tanto, nem se justificar tanto. Você simplesmente é coerente. E coerência comunica mais do que palavras. Diz que o silêncio como estado final. Existe um silêncio que não é ausência de som. É ausência de conflito interno. Nesse silêncio, você não luta contra o que sente. Não corre atrás do que deseja. Não foge do que acontece. Você participa. Esse silêncio é o estado do mestre interior. Não porque ele sabe tudo, mas porque ele não se fragmenta. E a vida como prática contínua não existe chegar lá. Existe viver a partir daqui. A cada decisão, você escolhe se age por medo ou por alinhamento. A cada reação, você escolhe se perde ou se retorna. A cada desejo, você escolhe se pede ou se torna. Essa prática não exige perfeição, exige presença. O que fazer quando duvidar novamente? Você vai duvidar. Isso não é falha, é humano. A diferença agora é que você sabe o caminho de volta. Voltar não exige esforço, exige lembrança. Lembrar que você não está à mercê da realidade. Você está em diálogo com ela, e diálogo se ajusta. O legado invisível. Ao viver a partir desse estado, algo maior acontece sem que você precise tentar. Você se torna referência silenciosa. Pessoas sentem calma ao seu redor, confiança, clareza, não porque você ensina, mas porque você encarna. Esse é o legado mais poderoso que existe. O livro se fecha. O processo não este livro termina aqui. Mas o que foi ativado não termina. Ele continua nas suas escolhas, nos seus silêncios, nas suas respostas internas. Você não precisa mais procurar este livro novamente. Ele cumpriu o papel. Agora, o conhecimento não está nas páginas, está em você. O rito final. Antes de seguir, faça apenas isto, em silêncio. Reconheça internamente. Eu assumo a responsabilidade pelo estado que sustento, não como peso, como poder. Esse reconhecimento sela tudo. A verdade final deste livro. O universo não testa você, não julga, não pune. Ele responde. E agora que você sabe disso, não existe mais ignorância, existe escolha. Este livro apareceu quando você estava pronto para ouvir. Agora ele se recolhe, porque o próximo passo não pode ser lido. Ele precisa ser vivido. E a partir daqui, a realidade não te ensina mais por choque. Ela responde por coerência. O mestre não está fora. Nunca esteve. Ele desperta quando você para de procurar e começa a sustentar. E este foi o verdadeiro fim do livro. Se este livro falou com você, não foi por acaso. Deixe um comentário para registrar este encontro e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que só aparecem quando você está pronto para ouvir. O caminho não termina aqui. Ele apenas começou.